Graziele, bom dia, tudo bem? Estou aqui com sua radiografia, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha nela aqui, ó. Bom, aqui esse dentinho está bem favorável da gente extrair ele. Esse aqui é o da parte de cima, né, do lado direito. Então é uma raiz cônica, então é uma raiz que ela não tem as raízes divergentes. Na verdade é uma só, então ela fica fácil ali da gente soltar. E num dente que está erupcionado. Tudo indica que é uma cirurgia mais tranquila da gente fazer, tá? A parte de baixo é que a gente tem algumas dúvidas aqui. Ela também tem essa raiz em forma de cone, o que facilita bastante, né, uma previsão, mas aqui, ó, nesse meiozinho aqui, nesse mais escuro, eu não sei se vai dar para você ver. Isso aqui pode ser que seja como se fosse assim, duas raízes, né, e aqui no meio ter preenchido de osso, que segura um pouquinho. Mas a minha atenção maior vai para isso daqui, ó. Você consegue ver isso aqui como se fosse um conduto, né, que passa bem próximo da raiz. Então aqui passa um nervo, né? E normalmente o dente está ao lado desse nervo. Essa situação aqui é uma situação que normalmente ela não causa, ela é tranquila da gente fazer. Só que em alguns casos a gente só descobre isso com a tomografia. Vou te mostrar aqui de um paciente meu que eu acabei de fazer a avaliação dele. Então esse aqui é um exemplo, né? Aqui ó, um dentinho que está aqui próximo aqui do nervo, tá? E aí quando a gente vai ver ele está nessa situação aqui, ó, o nervo passando bem ao lado das raízes. Quando a gente vai ver na tomografia, a gente vai ver que a situação ainda é mais complicada aqui, ó, a raiz e o nervo aqui, ó. Então, olha aqui nessa situação aqui, ó. Pontinha da raiz, essa raiz ela vem continuando aqui, né? Aqui está o nervo, raiz, raiz e o nervo. Aqui dá para ver que essa distância da raiz para o nervo, ela dá 1,24 milímetros. Então, assim, essa daqui a gente já vê já que tem uma curvatura na raiz, que prejudica, que já me dá alguns sinais, né? Mas eu tenho que fazer a pergunta seguinte: o melhor que a odontologia tem para fazer para você? É uma tomografia. Cristiano, não quero fazer tomografia por causa desse dente e tal. Tem como a gente fazer sem? Tem, nós vamos tomar o mesmo cuidado, né, e tudo, mas existe a chance de parestesia, que é esse nervinho aqui embaixo parar de funcionar. E aí, qual que é a consequência disso? É a sensação de anestesiado, né, no lábio, do lado, no caso do lado direito, e a perda de sensibilidade nos dentes também, como se tivesse feito canal nos dentes também. Então essa que seria como é que eu vou dizer? Seria um efeito colateral disso dali. É claro que é um efeito extremamente importante, porque isso pode ser que aconteça de maneira transitória, ou seja, durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês, durante 6 meses, mas existe inclusive o risco, né? É raro, raríssimo de acontecer, mas existe o risco de uma parestesia até permanente mesmo, tá? Quando é assim, se a gente confirma na tomografia, igual nesse caso aqui, ó, que tem essa proximidade tão grande, eu costumo indicar o piezo, que é um equipamento para fazer que ele funciona como se fosse um pica-pau, ele vai vibrando ali e ele desgasta o osso, preservando o tecido mole. Então quando chega no osso, eu consigo fazer uma canaleta ao redor do dente, mas quando ele chega no nervo, então na pele ali, ele não faz desgaste porque ele vai só vibrar, tá? Mas enfim, então vamos deixar isso para um outro momento. O que eu preciso saber de você é se você tem intenção de fazer uma tomografia. Essa tomografia vai custar entre 300 e 350 reais, sabe? O convênio não cobre. Ou não, Cristiano, vamos fazer só com a radiografia mesmo, tá bom? Para mim, o que você falar, para mim, eu tô de acordo, tá? Obrigado, um abraço, a gente vai se falando.